Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver na nossa aula aqui de parasitologia sobre as leveduras nas fezes. Quem são essas leveduras, né? O que elas causam aí no nosso organismo e por que elas estão presentes aí nas nossas fezes? Então, o que são as leveduras? As leveduras, elas são proliferações, tá? Causadas aí pelos fungos. Os fungos, eles podem ser encontrados aí em várias partes aí, tá? Tanto no solo, na água, nos vegetais e também dentro do nosso organismo, tá? Eles podem estar funcionando aí como a nossa microbiota normal. Porém, tá? Em quantidades mínimas aí, tá? Bem baixas essa quantidade de fungos aí no nosso organismo. E os fungos, eles vão ter aí uma função aí, por exemplo, nos alimentos, né? No pão, a fermentação. Em queijos, a gente pode ver essa função dos fungos. Então, a gente vai ter aí os fungos também, tá? Não só nesse processos infecciosos, mas a gente vai ter bons fungos também para o nosso organismo. Esses fungos que já estão ali no nosso organismo, né? Eles podem nos causar malefícios quando, tá? A gente estiver passando aí por algum desajuste hormonal, por uso aí de imunossupressivos, antimicrobianos, por uso prolongado, uso de catéter venoso, alimentação parenteral, doenças, tá? Como diabetes mellitus, neoplasias, leucemia, AIDS e outras doenças que vão atacar o sistema imunológico, ou seja, vão deixar as nossas células de defesa, tá, numa quantidade diminuída, vão, tá, fazer com que esses fungos, talvez, eles atuem no nosso organismo ali, né, trazendo malefícios para o nosso organismo. Então, aonde, tá, eles vão coabitar aí conosco? Orofaringe, secreção brônquica, vagina, trato respiratório, geniturinário, né? A gente vai ver aí talvez as suas presenças na urina, gastrointestinal, com a sua presença então nas fezes. A gente vai ter uma grande quantidade de fungos atuando aí, tá, no nosso organismo. A gente tem, como por exemplo, a Cândida, que é uma das mais comuns de serem aí encontradas. A gente vai ver 163 espécies só do gênero Cândida, sendo que já foi comprovado que 20, tá, dessas 163 são infecciosas. Então, a gente vê, né, algumas dessas, né, desses fungos sendo infecciosos, alguns não sendo infecciosos. Então, trouxe alguns nominhos aqui para a gente ver, né, de alguns exemplos mais acometidos aí que a gente encontra. Então, a gente tem inúmeros fungos que a gente pode estar encontrando, tá? E esse exame, ele é justamente para detectar essas leveduras, né, essa ação fúngica aí no nosso organismo. Então, para o exame, a gente vai pedir para o paciente estar defecando aí num papel limpo ou num plástico, né, bem limpo. Faz a sua defecação aí e repassa aí uma quantia, né, aí para o potinho, lembrando, né, de instruir o paciente para pegar o começo e o meio e o fim dessas fezes. A gente não precisa do conteúdo total do que o paciente defecou, né, mas instruir para pegar o começo, o meio e o fim, para, né, a gente colocar ali em torno de 20 a 30 gramas dentro daquele potinho, no máximo 30 gramas, né. Instruir também o paciente que não se pode ter contaminação com outros fluidos corporais, nem com sangue, né, nem com urina, nem com nada. Simplesmente só as fezes serem coletadas. E elas devem ser coletadas com uma pazinha ali que o laboratório pode ceder para o paciente, né, de madeira, esterilizada, limpinha, para estar colocando dentro do vasilhame. Isso, tá, deve ser conservado em até no máximo 2 horas em temperatura ambiente e após isso pode ficar até 12 horas refrigerado aí numa temperatura de no mínimo 2 graus e no máximo a 8 graus. Nunca pode ser congelada, tá? A gente precisa aí desses fungos ativos. Se congelar, a gente não consegue, né, analisar. Outro fator também é dizer para o paciente, se ele tem dificuldade de, né, defecar sem urinar, pede para ele urinar primeiro e depois, né, defeca ali limpinho no papel, né, e coleta a amostra.
Também, 72 horas antes do exame, o paciente não pode tomar nenhum antiácido, nem contraste e nem ter feito uso aí de contraste oral, caso ele tenha passado por algum procedimento aí, né, por algum exame radiológico. Outro fator muito importante também é o meio de transporte dessas fezes. Então, a gente vai usar como meio de transporte o Carrie Blair. Então, trouxe aqui para vocês um vídeo para demonstrar como que é, né, esse procedimento aí de coleta dessas fezes e transporte. Então, a gente vai precisar da amostra fecal, né, que o paciente já trouxe no potinho. E aqui, né, o meio de transporte, Carrie Blair. Então, sempre tá analisando atrás o que o fabricante indica, se, né, tá correto. Sempre fazer o uso de máscara, luva, óculos, jaleco. Então, ela vai abrir, tirar essa parte, né, do pacote do meio de transporte, já deixar ele pronto para estar fazendo essa análise. Uma coisa muito importante é que se o material ali, né, desse meio de transporte estiver rompido o lacre, a gente descarta isso, não utilizar, tá? Então, não sei se vocês perceberam que ali veio 2 unidades já dentro para já enviar isso para o laboratório, tá? Então, ela vai pegar, tá, com a ponta desse cotonete ali, né, do meio de transporte e vai dar leves giradinhas só para sujar essa ponta. Não pode ter pedaços fecais ali dentro, somente a sujeirinha. Então, a gente gira esse cotonete, né, coloca ele nas fezes, não é para mergulhar o canudo, só a parte ali do algodãozinho mesmo na ponta. E pode colocar isso e aperta bem firme até ouvir o cliquezinho, para que não seja ali, gente, se deixar aberto ali, pode, né, ter contaminação aí com bactéria e não é o que a gente quer. Então, esse é o procedimento da gente, né, levar isso pronto para laboratório como um modo de meio de transporte. Para a gente fazer análise, então, da existência ou não desses fungos, a gente vai precisar, tá? A gente pode fazer aí de 2 formas. Em cultura, que é a mais eficaz para evidenciar aí a existência ou não desses fungos, né? E a microscópica, que a gente vai aí marcar os fungos e para identificação. Então, a cultura, ela é mais para inocular e mostrar, né, identificar a presença desses fungos. E a partir de então, a gente consegue, né, coletar esses fungos, passar isso para a lâmina e identificar quais fungos estão presentes nessas fezes. Para a gente, né, criar um ambiente adequado para esses fungos se desenvolverem, a gente vai usar agar saborô, dextrose com clorafenil e cicloheximida. O que a gente vai fazer então? Antes de tudo, antes de preparar, né, esse agar saborô, a gente vai diluir separadamente 400 mg de cicloheximida em 10 ml de acetona. Fez essa diluição, a gente vai então diluir 50 mg de clorafenil em 10 ml de álcool, tá, a 95 graus. Depois de tudo isso, tá, diluído, a gente então vai misturar essas soluções e aí sim a gente vai colocar o agar saborô dextrose, tá? Que a gente pode também chamar aí de ASD, e verificar o pH. O pH tem que estar em 7, tá? Se não tiver equilibrado, a gente tem que equilibrar. Depois, né, dessa verificação, a gente vai levar isso para esterilização. E depois desse agar pronto, a gente então vai poder inocular, tá, essa amostra aí, tá, nessas fezes e vai esperar os dias aí e vai verificando aí de 5, 10, 15, 20, tá, 30 dias para analisar. Às vezes, né, com 5 dias aí já é o suficiente para a gente ter a presença desses fungos já, né, nessa placa. Então, né, às vezes tem muitos laboratórios aí que fazem, né, o preparo, deixa lá 30 dias, com 30 dias vai olhar. Então, não, depende muito, tá, de fungo para fungo aí, às vezes ele se desenvolve, então com 5 dias, às vezes você já consegue identificar esse fungo, né, a existência desse fungo, você já consegue passar isso para o paciente. Então, sempre tá olhando aí, 5, 10, 15, 20, né, 25, 30 dias, tá olhando aí
para ver se há a existência desse fungo, se ele já se formou. Depois, tá, desse fungo aí inoculado, né, a gente consegue fazer a identificação dele. E a melhor forma da gente identificar que tipo de fungo ele é, né, é através aí da coloração pelo método de Gram. A gente sabe que todos os fungos eles vão ser gram positivos. Então a gente vai precisar, tá, fazer a sua coleta, passar isso para a lâmina e depois que ele tiver fixado com o calor, a gente vai submeter isso à coloração e levar isso a microscópio para a gente identificar. É importante ressaltar que a coloração que a gente utiliza para destacar, né, corar os fungos gram-positivos vai ser o cristal violeta, tá? Ele vai corar todos os, né, os micro-organismos que são gram-positivos. Então, trouxe mais um videozinho aqui para vocês verem como é que essa prática, né, como que a gente vai fazer essa fixação desse fungo na lâmina, como é que a gente, né, passa isso para a lâmina, como que a gente vai corar. Então, vou passar aqui para vocês. Então, aqui, né, no caso aqui, ele está trabalhando com uma bactéria, está trabalhando com um agar diferente, né? Não o que a gente, né, estudou, só um exemplo para a gente saber como é que a gente vai fazer em relação a esse fungo, certo? Então aqui, né, ele tem a placa, o bico de Bunsen e a alça, tá? Que a gente vai utilizar aí para fazer essa transferência na lâmina, certo? Lembrando que é importante estar equipado, né, com luva, com jaleco, para, né, não ter nenhum tipo aí de contaminação. Então, antes de tudo, gente, você viu que ele aqueceu, tá, essa alça, né, em sentido ali reto, é colocada essa alça para ter a esterilização desse conteúdo e não ter contaminação na hora da gente inocular, isso aí tem interferência, tá? Então, é muito importante cada final de procedimento tá fazendo, tá, essa esterilização aí. Outra coisa muito importante é a gente fazer a inoculação, tá? Próximo a esse bico de Bunsen. Não é só para fazer essa esterilização. Essa região próxima, tá, a esse calor, ela ajuda a ter ali uma esterilização, tá? Lógico, não é total, mas ajuda, tá, a ter menos interferentes nessa lâmina, tá? Então é bem importante estar fazendo isso próximo a essa região. Então ele está coletando, tá? Ali vamos imaginar que sejam os fungos, tá? E em movimentos circulares, ele vai passar isso para a lâmina. Então, ele viu, ele repetiu a esterilização, né? Terminou, o que tinha ali, né? Morreu. E agora, ele 3 vezes leves, tá? Isso, gente, vai passar 3 vezes, leves, batidinhas, rapidinhas ali, só para fixar com o calor, tá? Esse fungo. Agora, vai ser a forma de corar essa lâmina. A gente vai... Aqui ele tem vários tipos, porque ele já, né? Cada tipo de corante vai ter a sua função específica. O que a gente vai querer é o cristal violeta, que vai corar esses fungos, né? Por serem gram-positivos. Então, né? Para gram-positivas, ele vai usar ali o cristal violeta. Então, pegou, né? Vai colocar ali umas gotinhas e vai esperar 1 minuto. Após 1 minuto, ele vai tirar rapidamente ali só o excesso em água corrente e já vai estar pronto para a gente fazer essa análise, então, microscópica. Então, pessoal, deixo aqui para vocês a fonte do vídeo para vocês estarem, né, assistindo aí, fixando o conteúdo, tá? Lembrando que, lógico, esse último vídeo aí, tá? Ele é em relação a bactérias, né? Mas ele vai mostrar ali mais outras coisas, se vocês quiserem uma complementação, né? Utilizei ali só para a gente ver como é que faz esse processo aí também em fungos, tá? Então, qualquer dúvida que vocês possam ter ficado, como é que a gente faz, né, a análise dessas leveduras aí nas fezes, deixa aqui nos comentários que eu posso estar explicando para vocês depois. Ótimo restante de aula e até breve!